Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC formativo. Hoje a gente vai falar do currículo paulista, um pouco do ensino médio, falar dessa integralidade do currículo. Eu sou a Érica, PCNP de Filosofia, responsável pela articulação dessa pasta junto com o Paulo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma TPC geral. Eu sou o Paulo, PCNP de Química, que também fico responsável para atender a disciplina de Física e estamos juntos aí também no Currículo Paulista do Ensino Médio. Sejam muito bem-vindos. Bom, a gente está aqui hoje nessa formação para apresentar um pouquinho para vocês dessa continuidade do currículo paulista na etapa ensino médio. Então, o que acontece? Desde, de um movimento da BNCC e todo o processo da BNCC, a gente vem sofrendo mudanças, nos currículos, de toda a nação. O currículo paulista, ele começa, esse movimento com os anos iniciais e finais, e agora a gente já está numa outra etapa, que foi a partir da publicação da BNCC do ensino médio, que a gente teve o currículo paulista, etapa ensino médio, recentemente homologado, né, Paulinho? Sim, e eu acho importante essa nossa conversa, porque as coisas vão começar a chegar para eles na escola, né, para os professores e os coordenadores também estão assistindo, né? É bom a gente até enfatizar isso, né, Érica? A importância dos coordenadores assistir essa TPC, não só essa, como outras que serão realizadas ao longo das semanas que a gente for ter a TPC da D, com relação ao currículo paulista, porque essa discussão a gente vai fazer alinhado ao mesmo tempo com os professores e os coordenadores juntos. Então, para ninguém ser pego de surpresa o ano que vem, né, já com a introdução na primeira série do ensino médio, o pessoal já tem que estar atento e sabendo do que está acontecendo. Eu acho isso bem bacana. Na verdade, então, só para a gente deixar tudo muito pontual, né? No ano passado, que a gente não estava vivendo essa pandemia do coronavírus, a gente conseguiu um processo muito mais aproximado, né? De consulta pública, de diálogo, de conversa, de formação. A Márcia, que é a PCNP responsável pela etapa anterior, do currículo paulista, junto com a supervisora Clarete, fizeram vários encontros formativos com diretores, com coordenadores, foi dado encaminhamento, para essa replicabilidade na escola, com os professores, para que todo mundo ficasse por dentro desse currículo que está acontecendo agora na escola. Então, a gente já tem os materiais de apoio, do primeiro ao nono ano, com o currículo, com as habilidades e competências do currículo paulista. E agora, nesse ano, a gente até tinha um cronograma, né, Paulinho, de formação. Só que bem na semana que a gente ia começar as ações formativas, para as coisas começarem a acontecer na escola também, infelizmente o coronavírus nos impediu, né? Sim, e aí veio a consulta pública, que você vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas tudo online. Uma outra coisa também, pessoal, que a gente vai deixar claro, tudo que a gente vai falar aqui é com relação ao documento. Então, não é nada de opinião pessoal, ou de que eu acho que é isso, ou que eu acho que é aquilo. Não. A gente vai trabalhar o documento que está posto, né? Os princípios gerais do currículo e toda essa parte que envolve a parte pedagógica do currículo. Outras situações, os coordenadores podem estar pensando, né, na hora que estiver assistindo, nossa, está fazendo a formação concomitante, mas eu, como coordenador, tenho que fazer, e como diretor e o gestor da escola, tenho que fazer outras coisas, né, além de me inteirar do currículo, que é alteração em regimento, alteração em proposta pedagógica. Tudo isso, pessoal, será tratado pela supervisão de ensino, pela supervisora Clarete, em informações com os diretores e coordenadores. Então, toda essa parte regimental, toda essa parte de legislação será tratada pela supervisora com a gestão da escola. Então,
A nossa intenção aqui é conversar sobre o currículo no sentido do pedagógico, né? Dos pressupostos pedagógicos do currículo, para deixar assim bem claro, porque os PCs estão assistindo, então são duas coisas que acontecerão concomitante, a formação para os diretores e PCs e essa nossa formação, essa nossa conversa com os professores e também com gestores, mas com outro sentido aí. Legal. Bom, Paulinho, eu acho que agora a gente já contextualizou um pouco, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente começar essa conversa é a gente ir lá para o site. Eu vou compartilhar aqui a tela com o site do currículo, tá? Para a gente conversar um pouquinho com o pessoal. Então, vamos lá. Maravilha. Então, pessoal, esse site aqui já é conhecido nosso, né? É onde a gente encontra os materiais que nós estamos utilizando. Então, é o mesmo site, é o mesmo ambiente. Quando a gente, logo na página de entrada, né, encontra aqui as informações do currículo, que o de 2019 foi homologado em agosto, né, passado, que é o que está rolando agora na escola. Esse currículo é intitulado aqui como Ensino Fundamental Volume 1, então ele trata do 1º ao 9º ano, e a gente tem aqui a etapa que a gente quer conversar um pouco hoje, que é o volume 2, que é a continuidade que trata do ensino médio. Então, se acessar aqui, a gente abre o PDF do currículo paulista que está rolando já, que é dos anos iniciais e finais, e se a gente clica aqui, a gente acessa o currículo do ensino médio. A gente já aproveita, mais uma vez, né, para fazer o convite à leitura desse documento, então, já homologado pelo Conselho, pelo Rocieli e tudo mais, né? Vou aproveitar, Paulinho, que a gente está aqui navegando só para divulgar mais uma vez onde estão os materiais, né? Então, quando eu entro nessa parte de educação infantil e ensino fundamental, eu tenho os materiais de apoio, que são os cadernos dos estudantes e do professor, já do currículo paulista do ensino fundamental, e os materiais do Aprender Sempre, que são os processos de recuperação que a gente tanto está falando ultimamente, né? E quando a gente entra aqui no ensino médio, os materiais de apoio são os guias de transição, porque é no ano que vem que a gente toma contato com os materiais do currículo. E aí é legal a gente já aproveitar sobre como é que vai ser isso no ano que vem, né, Paulinho? Vai ter material de transição e material de apoio. Então, como é que vai ser essa implementação do currículo? Ensino médio. Vai ser gradual. Então, no ano que vem, professores e professoras, nós vamos ter um grande desafio, porque na hora de fazer as elaborações, mais um grande desafio, né? Porque a gente está sendo desafiado constantemente, né? Quando a gente for montar os nossos planos e tudo mais, para a primeira série do ensino médio, a gente vai estar trabalhando com o currículo paulista novo. E para a segunda série e terceira série, a gente vai estar trabalhando com o currículo capa preta. Eu sei que vocês não estão gostando muito dessa notícia, porque fica, né, trabalhando com duas coisas ao mesmo tempo, mas é um cuidado que a Secretaria da Educação toma para fazer uma implementação gradual, uma vez que as mudanças serão, né, inúmeras. A gente vai ter a implementação dos itinerários formativos e tudo isso precisa ir acontecendo aos poucos. Então, quando a gente olha para esse processo de mudança, a gente entende que para 2021 a gente tem apenas a implementação na primeira série, e aí em 2022 a gente tem a implementação na segunda série, e em 2023, aí completando o circuito, também na terceira série. Então, essa já é uma notícia, né, veiculada no site da Secretaria, depois a gente coloca também o link, né, Paulinho, para quem não leu ainda a reportagem, mas eu acho que é uma informação interessante para a gente já ir se preparando, né? Porque os materiais
vão ficar assim, o material novo do currículo que está sendo implementado e o guia de transição, que é esse movimento de espera até o decorrer do processo. Quer comentar, amigo? Eu acho importante falar, e assim, eu acho que é importante os professores saberem dessas coisas, porque no ano que vem, quem der aula, e eu estou pensando aqui lá nos meus professores de Física e Química, que a gente já teve uma conversa inicial a respeito disso, mas falando, entrando mais no currículo paulista na parte das ciências da natureza e matemática. Mas também essa conversa, né, para quem lembrar, foi antes de ser homologado, né? Foi logo perto daquela semana que estava terminando a consulta pública. Então tem mudanças, eles viram esse site e tal, mas tem que entrar de novo porque teve bastante mudança. Então é importante vocês saberem disso para que o ano que vem vocês fiquem despreocupados, porque quem pega a primeira, segunda e terceira série, que é o caso, a filosofia e a sociologia também, a gente acaba não conseguindo fugir. A gente pega todas as séries possíveis da escola para completar a nossa carga. E aí a gente vai perpassar por todas essas séries. Daí, de repente, chega um material para a primeira, que é diferente da segunda, que é diferente da terceira. E aí, o que eu vou fazer com isso se eu não tive contato, se eu não fui orientado, se eu não sei do que está acontecendo? Então, eu acho importante esse movimento de vocês saberem o que está acontecendo, principalmente, de saber onde estão parte desses materiais, porque nem todos estão prontos, né, Érica? Depois a Érica vai comentar um pouquinho disso, porque ela é redatora da parte de filosofia. Então, é bom que a gente fique atento. Eu acho que a informação para os professores é importantíssimo a gente saber coisas que vão envolver a nossa vida. Então, a gente tem que estar por dentro disso. É isso mesmo. E outra coisa, né, Paulinho, quando a gente estava idealizando esse ATPC formativo, a gente estava conversando sobre o seguinte: no começo do ano, quando tem atribuição de aula, a gente sempre fica naquele trânsito, né, entre o ensino fundamental, o ensino médio. Então, todas essas formações de currículo paulista, seja o assunto fundamental, seja o assunto médio, é para todos. Porque esse ano eu estou dando aula no nono ano e no ano que vem eu estou dando aula em uma primeira série, uma segunda série de ensino médio, né? A gente tem, né, nós que somos, né, do ensino médio, né, filosofia, química, sociologia, física, biologia, a gente acaba transitando, porque a gente acaba pegando para complementar, né, numa carga suplementar, algumas aulas de ciências, algumas aulas de história, e a coisa assim flui, né? Hoje, com o Inova, a gente acaba pegando também outros projetos, né? Projeto de vida, tecnologia, alguma eletiva. Então, a gente tem que estar por dentro de tudo isso para conseguir fazer tudo que esse currículo tem, né? Para oferecer. Vamos olhar um pouquinho, então, para a estrutura do documento. Vou compartilhar aqui um slide aqui para ir sustentando a conversa. Ó, gente, eu vou combinar com vocês o seguinte: a gente vai colocando e tirando, porque senão vocês enjoam da nossa cara, né, Paulinho? Então, aí, olha para o slide, a hora que enjoa do slide, volta para a nossa cara, e assim a gente vai indo, e logo já termina os 45 minutos, pessoal. Os nossos em dose dupla, né? Porque daqui a pouco eles vão ver a nossa cara de novo em Química Física e Filosofia e Sociologia. Então a gente pegou toda a estrutura do sumário só para a gente iniciar aqui a conversa. É lógico que hoje a gente não vai dar conta de conversar sobre tudo isso, né, Paulinho? Nós vamos ter outros momentos de conversa sobre essa estrutura toda que está no sumário. Então, a gente tem uma apresentação do currículo, um texto introdutório, os números que impressionam, falando um pouco da proporção da rede pública estadual paulista, né? E falando um pouco dos resultados da consulta pública. É feita uma retrospectiva das discussões curriculares no Brasil, um texto muito interessante. E depois o processo de produção desse currículo que perpassa pelas redes. Aqui, Paulinho, é legal comentar da integralidade, né? Que o texto que aqui está é muito próximo e em alguns momentos idênticos, né, ao texto do currículo paulista fundamental, anos iniciais e finais, né?
É legal isso. Quem participou efetivamente de todo o estudo, né, do ensino fundamental, não vai ter dificuldade alguma agora com o médio, pelo menos nessa parte introdutória, nessa parte de retrospectiva, porque é uma continuidade, né? A diferença vai estar nos itinerários e nas especificidades do ensino médio. Então, é legal pensar, né, que por que eles até colocaram, né, eu fiquei com dúvida um tempo e depois conversando com a Érica, eu entendi, né, por que colocaram volume 1 para o ensino fundamental e depois volume 2 para o ensino médio? Porque eles entendem como uma sequência, né, então não tem um volume 1 e volume 2 dos anos finais e um volume 2 e 3 do ensino médio, não, é um volume 1 dos anos finais e o volume 2 em continuidade, que seria o ensino médio. Então, a gente entende isso como uma continuidade para que o aluno chegue aí no ensino médio. Sim, é o currículo paulista fazendo a educação básica acontecer, né? É que tudo isso aconteceu, na verdade, porque a BNCC, ela foi aprovada em partes, né? Então, a BNCC, ela foi homologada até uma parte do fundamental e depois de um tempo que foi homologada a parte do ensino médio. E então, isso gerou uma quebra em todos os estados, não foi só no estado de São Paulo. Isso daí é uma onda nacional que acompanha os documentos federais, né? Bom, em continuidade aqui no sumário, a gente tem os fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Então, tem algumas reflexões sobre o compromisso com a educação integral, os temas contemporâneos transversais, o compromisso com o desenvolvimento das competências, os princípios do ensino médio, né, no contexto da prática, como é que isso tem que acontecer, porque a gente está no século XXI e as coisas, né, precisam ser muito atuais, né, ultra contemporâneas aí. A inclusão educacional, atendimento, modalidades e temáticas, o EJA, né, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e a transição do fundamental para o ensino médio, que eu acho que é o cerne da questão aqui, né, porque a gente o tempo todo quer que a coisa seja de forma integral. A gente, às vezes, né, Paulinho, fica até assustado, porque dentro de uma escola é possível existir 3 escolas, né, se a coisa não fica toda articulada, né? Sim, principalmente as que têm os 3 segmentos, né? Às vezes a gente olha para um segmento, ele caminha e flui super tranquilo, e aqueles mesmos alunos passam para o segmento subsequente, parece que a escola entra num caos, né? E vocês, professores, sabem muito bem disso, que vocês vivem isso nas escolas que têm vários segmentos, né? Algumas situações desse tipo. Cuidado que a gente tem que ter para fazer todas essas passagens acontecerem de uma maneira bem interessante e significativa. Bom, o sumário é longo, gente, mas vamos lá. A gente só está apresentando aqui todas as estruturas, já fizemos o convite para leitura, né? Já mostramos onde baixa o documento, então tá todo mundo convidado a fazer a leitura. E aí a gente entra para uma formação geral básica e para as áreas de conhecimento. Então, aqui eu acho que está já um grande diferencial sendo apontado. A gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. A gente tem a área de linguagens e suas tecnologias e o seu organizador curricular da área. Matemática, que continua, né, sendo área com um único componente, que é matemática. Ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. Nós vamos conversar, então, um pouco sobre essa questão de área, para tentar esclarecer um pouco tudo isso, e aí eu acho que muitas dúvidas vão surgir, e fica aí o convite, né, Paulinho, da interação por meio do nosso link, para que possam perguntar e interagir com a gente, né? Sim, e também depois a gente vai falar um pouco hoje da primeira parte do sumário, né? Daquela parte do texto introdutório. Sim. Depois teremos uma outra TPC e uma outra semana falando sobre uma outra parte. E depois teremos uma terceira. Então,
Nós planejamos, eu e a Érica, né, conversando também com o pessoal com a Marcinha e com a supervisora Clarete, né, que fazem também parte dessa pasta, uma sequência de pelo menos 3 ATPCs para a gente tratar pontos específicos de cada uma dessas. E depois disso, quando tiver tratado toda essa parte introdutória, aí sim, cada PCNP na sua área ou na sua disciplina, aí trata dos itinerários formativos ou de qualquer outro aspecto que seja referente da área ou da disciplina. Perfeito. A gente tem a missão aqui de trazer um olhar amplo e depois esses desdobramentos ele acaba recaindo nas especificidades dos especialistas, né? Bom, aqui temos todos os itinerários formativos com os desdobramentos, né? Que eu acho que a gente vai conversar mais para frente sobre isso, porque vai ser uma grande demanda também. Como eu já disse, é só em 2022 que a gente entra nos itinerários formativos, porque é a partir da segunda série que ele acontecerá. E a gente terá também os itinerários formativos integrados. Pode ser que na cabeça, né, já vem a pergunta, mas como é que vai ser isso? A gente não tem resposta para essa pergunta. A secretaria, ela pôs, né, para a gente todas as informações que temos por meio do documento oficial, que é o Currículo Paulista. Aí a gente já vai conversar um pouco sobre as leis também que tem sobre tudo isso, mas por hora, a informação que nós temos é como estão organizados, né, esses organizadores curriculares desses itinerários formativos integrados, mas como é que vai acontecer, em que escola vai ter o quê, que material de apoio, a gente não tem ainda nenhum acesso a essas informações, tá, pessoal? Que eu acho que vai ser uma angústia muito grande, né? Como que esse itinerário já está pronto, né? Como que vai ser essa integração? O que a minha escola vai escolher, né? O que os alunos vão escolher como itinerário que ele gostaria, né? De que acontecesse ali, enfim. Então, tudo isso ainda não tem informação, né? De como será a escolha, de como será distribuído isso na escola, né? Não tem, tá? Então, agora entender o documento, entender como ele está organizado, e os especialistas na secretaria estão elaborando já, né, Érica, esses materiais de transição, algumas coisas sobre os itinerários, então isso já está em processo de elaboração. E a gente ainda temos, assim, aqui na diretoria de ensino, o privilégio de ter a Érica como redatora, então a gente ainda fica sabendo de coisas pela Érica, porque, né, oficialmente ainda, né, Érica, essas coisas virão, então a gente ainda sabe muita coisa porque a Érica está participando lá como redatora. Hoje a gente tem o seguinte, estamos na construção dos materiais de apoio para a primeira série, e estes materiais, eles são referentes à parte, né, geral das áreas. E a parte dos itinerários formativos ainda está no processo de construção, por isso mesmo, cuidado da secretaria em fazer essa implementação gradual, né? Eu tirei lá, então, um pouco o slide, né? Mas ali a gente viu todas as possibilidades, então a gente tem os itinerários formativos, né, de área, e depois os integrados, que são as misturas entre as áreas. Então, todo mundo tem parzinho com todo mundo, né? O que eu acho que é importante aqui sustentar na conversa? A questão dos componentes curriculares dentro da área. Então, quando a gente olha para ciências da natureza, que é a área do Paulinho, a gente olha para os componentes e enxerga dentro das habilidades, né, Paulinho? Descrições para química, física e biologia para uma única habilidade, né? Lá na Humanas, a gente olha para uma habilidade que tem lá no organizador descrições de história,
geografia, filosofia e sociologia para uma única habilidade. Linguagens, né, que é das nossas parceiras aí, Andréia, Alzira, Michele, Luciana e o Paulo Felski, que escapa aí do Clube das Luluzinhas, né? A gente tem, então, desses componentes, né, inglês, arte, língua portuguesa e educação física, o desdobramento de uma única habilidade pelos 4 componentes da área. Estou esquecendo só da matemática que está sozinha ali, né? Mas já falei de todo mundo. O que é isso? Isso é uma inovação, isso é uma grande diferença. Por quê? Porque antes a gente tinha as habilidades específicas. Se a gente olhar lá para o currículo paulista no fundamental, a gente tem a habilidade específica da ciência com um objeto, da matemática com o seu objeto, de língua portuguesa e o seu objeto. E aqui não. Aqui a gente tem, para uma habilidade, que fazer acontecer o desdobramento em objetos dos componentes curriculares. E isso é novo. A gente fala há tempos, né, Paulinho, de trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, e a gente vive muito isso na escola, mas não é bem assim, né? Não é tão espontâneo assim o tempo todo. Eu acho que você pode até comentar um pouco sobre isso. E os integrados que ainda juntam as áreas diferentes, né? Então, às vezes, acontece muito, a gente trabalha, por exemplo, a gente tem afinidades, isso é natural na vida da gente e na escola também, no nosso trabalho, isso reflete. Por exemplo, na diretoria eu tenho muita afinidade com a Érica. A Érica é da área de humanas. Então, a gente faz muita parceria e muita coisa interessante juntando as nossas 2 áreas, mas isso é uma coisa espontânea nossa de afinidade. Na escola, isso também acontece com vocês. Vocês têm um professor, um outro professor parceiro que não necessariamente seja da mesma área, que vocês desenvolvem até projetos interdisciplinares, né? Transdisciplinares, enfim, daí tem que ver a nomenclatura e o que ele se encaixa aí dentro do que vocês estão propondo, né? Como interdisciplinar. Mas isso já acontece, só que de maneira espontânea. E acho que o currículo do ensino médio vem com isso é colocar realmente isso em prática de uma maneira que todos desenvolvam de maneira integrada, né, com os itinerários integrados, a junção dessas áreas, e que, mesmo dentro de uma área, uma habilidade tem um olhar das disciplinas, porque às vezes eu sou de química, não converso com de física. Então, como a habilidade agora ela é para a minha área como um todo, esse diálogo, eu acho, vai ter que ser um diálogo mais próximo entre os professores da área e entre as áreas dos integrados. É bem por aí, né? O que acontece? Vamos pensar aqui juntos, né? Como que vai ser a grade desses componentes na escola ano que vem? É uma pergunta que deve estar acontecendo aí na cabeça está acontecendo, né, na cabeça de todos nós, porque a gente fica ansioso, né, nos processos de mudança. A gente ainda também não tem acesso à informação de como serão essas grades. Mas quando a gente olha para o organizador curricular, a gente enxerga a presença de todos os componentes em todas as habilidades e competências, né, específicas das áreas. Então, a gente entende que os componentes continuam existindo dentro das áreas. Isso já é uma notícia interessante para a gente, porque a gente fica com aquela ansiedade, né? O pessoal de humanas muito intensamente, né? Como é que fica a filosofia e sociologia? Vai continuar? Gente, tudo continua, né? Isso aí, inclusive, está lá na notícia, quando o currículo foi homologado, o Rocieli traz essa informação, né, para tranquilizar a gente que todos os componentes permanecem na grade. Agora, como isso estará distribuído, a gente ainda não teve acesso a essa informação.
a construção dos materiais de apoio à implementação do currículo, eles vêm exatamente com a intenção de trazer subsídios para o professor nessa articulação de como é que eu, professor de química, vou fazer um trabalho interdisciplinar com o professor de biologia e com o professor de física para tratar daquela competência e daquela habilidade. Então, a importância, né, mais uma vez, como já do São Paulo Faz Escola, o material trazia o suporte para a gente fazer a habilidade acontecer, aqui, mais uma vez, com a construção desses materiais de apoio, a gente tem um suporte para fazer essa interdisciplinaridade acontecer. Uma breve retrospectiva das discussões curriculares no Brasil e no estado de São Paulo. A gente não ficou pegando tudo, né, Paulinho? Fizemos só recortes do que a gente considerou muito essencial aqui para a discussão. Você quer fazer essa leitura? Podemos sim. Na realidade, quando a Érica estava montando e a gente estava conversando, né? Esse capítulo introdutório, ele traz toda a discussão de como se deu, né, o ensino médio, né, na educação paulista, né, não só na educação paulista, mas na educação como um todo no Brasil. Mas o que a gente achou que era importante trazer para vocês é de onde, em que momento surge a palavrinha itinerários formativos, né? Que é o que vai acontecer com a gente no ensino médio, né? Então, em que momento isso acontece, né? Então, isso já acontece em 2017, né, Érica? Por meio dessa Lei das Diretrizes e Bases da Educação, alterada pela Lei 13.415 de 2017, tá? Então, eles colocam, né, que trata especificamente do ensino médio e prevê a mudança dessa estrutura curricular. De que maneira, né? Então, ele coloca que o ensino médio será composto, sim, por uma base nacional comum, né? Continua nessa base nacional curricular comum, ok? Por isso, todo aquele trabalho de aprovação e de estudo e discussão da BNCC, né? Mas também já coloca essa questão da composição por itinerários formativos e já coloca a maneira como esses itinerários formativos seriam organizados, tá? Nos diferentes arranjos aí curriculares, né? Como, por exemplo, linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas e a formação técnica e profissional, que a gente não pode esquecer que terão, né? Nós temos como para São Paulo, né? A gente tem os colégios técnicos, tem os colégios particulares, enfim. Então, a gente tem que pensar também nessa formação técnica e profissional para os nossos estudantes. Então, essa ideia de itinerário formativo com Base Nacional Curricular Comum, ela aparece em 2017, né, Érica? Isso mesmo. E aí, avançando na conversa, a gente tem a publicação da portaria 1432 no finalzinho de 2018, que traz para a gente como é que esses itinerários formativos acontecerão. Então, a gente já até colocou aqui no material, o Gilson também, na hora que subiu o vídeo no nosso canal, ele já disponibiliza, então sempre aí embaixo vocês têm acesso direto a todos os links que a gente vai mencionando, né? É uma leitura interessante, porque aqui a gente encontra algumas outras habilidades que foram, né, as que deram subsídio para a construção do nosso currículo. Então, é mais um documento federal que traz para a gente o norte do trabalho. Então, a gente tem a BNCC, que a lei que o Paulinho comentou agora, né, que é a 13.000, eu sou péssima com números, é a 13.415, não, 13.415, tô certa, que traz toda essa atualização. Aí a gente tem essa portaria 1432, que traz a parte específica dos itinerários formativos, que não está no texto da BNCC, né? No texto da BNCC, a gente tem a informação de que
Haverão itinerários formativos, né, dentro das áreas, tal como o Paulinho acabou de ler, mas o documento específico que fala dessa elaboração e tudo mais é esse, então fica aí o convite para leitura. E também para a leitura anterior de toda essa parte introdutória, né? Daí vem a justificativa do porquê é necessário uma mudança no ensino médio, né? E aí ele trata todo de um processo histórico de que o ensino médio ele surge nas escolas secundárias, só que eles eram para elite, né? Então ele vai fazendo todo esse resgate de que o ensino médio não era para todo mundo, né? E passado um tempo, aí começam os liceus com ensino médio para os homens, né? E eu achei até engraçado numa parte lá, e as escolas normais para as meninas, mas dentro dessa perspectiva, ainda para a elite brasileira, dos latifundiários, enfim. E ele vai fazendo todo um processo de resgate de leis que foram implementadas e colocadas, né? Que o ensino obrigatório era só eram de 4 anos, aí depois de um tempo vem uma nova que obriga a 8 anos, enfim, e vai fazendo toda essa retrospectiva. Então, ele coloca muito bem essa coisa do o acesso agora é para todo mundo, coisa que não era. Mas agora, com acesso para todo mundo, como é que a gente garante a aprendizagem? Como é que a gente garante que esses alunos inseridos no ensino médio não façam aquele processo que a gente conhece bem de evasão escolar, né? Ou de que esses alunos que estão sendo formados, como é que eles estão chegando no mercado de trabalho, né? Como é que hoje em dia essas pessoas estão sendo formadas pela escola? Então faz todo esse resgate para a gente pensar um pouco, né? No aluno que eu tenho hoje, no aluno que eu quero formar e nas demandas de mercado. Ô, Paulinho, e é legal você estar falando tudo isso, porque o que acontece? A gente está num cenário muito ímpar, né? A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo o enorme desafio de viver todo esse processo de mudança no meio de uma pandemia, né? A gente espera que as coisas, né, logo se resolvam e que tudo volte ao normal, mas a gente não pode parar, né? Porque a vida continua e as coisas todas continuam. Então, a gente precisa entender um pouco que todo esse processo de mudança, toda essa atualização do currículo, a gente precisa ir com cautela, porque as coisas estão acontecendo, mas a gente também tem que entender que tem muito desafio aí junto disso, né? Eu acho que é legal a gente comentar isso, porque às vezes a gente fica aqui tão focado na leitura do documento, na formação continuada, que são coisas que precisam continuar acontecendo mesmo, né? Mas a gente não é alienado de que a gente está vivendo um contexto, um cenário todo que nos colocou nessa condição. Então, é só para não ficar, nossa, olha lá a Érica e o Paulinho, né, no delírio ali do contexto só, não é, a gente sabe, né, Paulinho, o quanto que tudo é desafiador nesse processo, um processo de mudança no meio de uma pandemia é muito desafiador para todo mundo mesmo. E a gente não está defendendo, isso é ótimo, isso vai mudar o mundo. Não, a gente está colocando para vocês o documento posto, porque ano que vem a coisa acontece. Então, eu acho que o mínimo que a gente, né, enquanto núcleo pedagógico, eu, a Érica, enquanto professores, que a gente ocupa, né, lá na diretoria uma função, mas que ano que vem ou amanhã eu posso não estar mais lá na diretoria e estar com vocês aí na escola, colega, dividindo a sala dos professores, né? E eu, como professor, gostaria de saber o que está acontecendo, porque aquilo vai chegar para mim e aquilo cai no meu colo de uma hora para outra e eu não sei de nada, se eu não participei de nada do processo, mesmo quando teve a oportunidade de participar da consulta pública, às vezes eu não fiquei sabendo ou não quis participar naquele momento, né? Aquilo chega para mim de alguma forma. Então, eu, como professor, gostaria de pelo menos saber do que eu vou passar, né,
nos próximos anos, ou daquilo que eu terei que entender e participar desse processo. É um momento de formação e de diálogo, mesmo sendo, né, um vídeo postado, gravado, a gente tem um caminho de interação para que vocês tirem as dúvidas e possam, né, tomar o contato com esse documento que aí está. Bom, então, só para a gente já indo para os finalmente, né, Paulinho? O tempo voa, né? A versão preliminar do currículo, ela foi entregue em fevereiro de 2020 e colocada para consulta pública. Então, é o que a gente comentou no início do ATPC, de 19 de março a 8 de maio. A data foi prorrogada, né, para oportunizar o máximo de interação possível. No total, 98.856 pessoas da sociedade civil, incluindo estudantes, professores e demais profissionais da educação, fizeram contribuições para o documento curricular e para a arquitetura do ensino médio. Aí a gente aproveita e faz a pergunta, né? Vocês conseguiram participar? Tiveram acesso a essa informação? Foram convidados a isso? Participaram? Quando leram o documento homologado, enxergaram alguma contribuição? Né? São perguntas aí que a gente tem a fazer. A consulta ao documento permitiu que os participantes respondessem a quantas sessões do currículo lhes interessassem. Cada sessão possuía 2 perguntas fechadas e uma aberta. Nas perguntas fechadas, os participantes sinalizaram a relevância e a pertinência de cada sessão. Na pergunta aberta, puderam deixar comentários que foram lidos, analisados e incorporados ao currículo posteriormente. Foi muito trabalhoso. Eu participei desse processo de análise das contribuições. Foi muito significativo. Muita coisa interessante apareceu e muitas alterações acabaram acontecendo no texto primeiro e depois na versão que foi para o conselho. Paulinho, quer comentar um pouco? Vou até descompartilhar aqui essa... Eu acho bacana a gente colocar o seguinte, né? O documento trata de como foi essa primeira parte, de como que foi essa consulta, né? Essa escuta-rede, para poder ter essa primeira versão preliminar. Então, consultou universidades, consultou escolas particulares, porque elas também vão ter que fazer adequação nos seus currículos, né? Então, não tem como fugir. Foram consultadas diretorias de ensino. Eu não participei desse processo aqui da diretoria de ensino Campinas Oeste, mas alguns colegas participaram, né? Então, teve toda uma consulta, teve consulta com o aluno, e aí depois, esse ano, nós fomos, eu e a Érica, fomos a São Paulo, acho que 2 ou 3 semanas antes de proibir tudo, né, de não poder mais nada, justamente quando eles iriam lançar, né, quando eles iam lançar a consulta pública, então nós viemos com a incumbência de convidar os professores, para alguns professores, assim como foi do fundamental, né, para ir à diretoria, ou a gente fazer alguma formação com os coordenadores, de alguma forma, para que vocês olhassem para esse material e fizessem todos os apontamentos necessários para que a equipe que está à frente na secretaria olhasse para isso, que foi o que a Érica fez, mais de, nem sei quantas contribuições você teve que ler, né, Érica? Para poder fazer os ajustes, para depois ser homologado, né, como foi. Então, esse processo todo, em meio à pandemia, foi feito online, né? E aí a pergunta né, vocês conseguiram participar desse processo? Então, vocês participaram? Vocês lembram dessas perguntas abertas e fechadas que foram feitas, né? E agora, olhando para essa versão já posta, contempla o que vocês sugeriram, né? Então, é interessante fazer esse movimento. É interessante mesmo, porque é aquele momento que a gente tem o espaço para a voz e para a vez, né? E a gente fica sempre muito preocupado do quanto que a informação circula, porque é aquela coisa, né? Aquela dicotomia lá, informação e conhecimento, né? As coisas ali estão... a gente tenta, por todos os canais possíveis, fazer a informação, né, fluir, circular, chegar a quem de fato interessa, mas a gente sempre fica com muito receio da coisa chegar
e, ué, o que é isso? Eu não estou sabendo e tal. Então, muitas vezes a gente acha até prudente pecar por excesso, né? Ser repetitivo, muitas vezes, mas é um cuidado que a gente tem para tentar garantir que a informação chegue aos interessados, que são os professores, os alunos e tudo mais. Eu acho que para esse início de conversa, a gente atingiu os objetivos, né, Paulinho? Estamos chegando aí na reta final do tempo ou já estouramos? Não, eu tô olhando aqui porque acho que a gente já estourou, mas coitados, de Química e Física já estão acostumados, porque toda TPC eu estouro um pouco o tempo, eles estão mais os outros, eu não sei como é que é a situação, né? Mas a gente promete que vamos ter mais algumas conversas aí, que a gente já separou alguns trechos, né, Paulinho, para outras formações gerais aí. E queríamos agradecer muito a atenção, né, de todos vocês e as interações que acontecerão. Muito obrigada. Então, gente, eu acho importante que fica pra gente, né, de toda essa conversa, porque eu já falo um monte junto com a Érica, os de Química e Física sabem, né? Às vezes eu coloco a pauta lá do que eu ia falar, aí chega no fim da TPC eu consegui falar metade. Mas que é importante pra gente em 29, até peguei aqui, separei a datinha, em 29 de julho de 2020, o Conselho Nacional aprovou, tá aprovado, acabou, né? Não tem mais consulta, não tem choro nem vela, como dizia a professora Edmir, né? Então, o que nos cabe e que a gente quis nesse primeiro momento? Apresentar que esse documento está posto, quem não leu, leia. Quem nem sabia da existência dele ou nem sabia onde pegar esses documentos, por favor, consulte. Dentro deles está dividido em partes, que é essa parte introdutória que eu e a Erika comentamos hoje, que traz esse resgate histórico de como era o ensino, como o ensino médio foi construído no Brasil, depois de como que foi essa consulta à rede para que esse documento chegasse agora posto para a gente, tá? E que esse documento agora ele vai ter desdobramentos nos anos seguintes. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Então, para essa primeira TPC, a gente queria colocar para vocês, olha, pessoal, foi homologado, o documento existe, está aí para ser lido, ele está dividido e estruturado, e a gente precisa entender esse documento, tá bom? Então, nas próximas ATPCs, a gente vai falar um pouquinho mais, né, Érica? Aí sim, na próxima, deixa eu até olhar, a gente vai falar dos fundamentos pedagógicos do Currículo Paulista, das 10 competências gerais, né, que estão colocadas lá. Aí sim a gente pode entrar um pouquinho no que eles falam das competências socioemocionais, e aí a gente vai trabalhando por partes, porque 45 minutos é muito pouco tempo, né? Então era isso. Muito obrigado pela paciência. E os de Química e Física, os aguardo quem faz 2 ou mais ATPCs, que daqui a pouco, né, na quinta-feira, na realidade, né? Que esse aqui já vai antes, mas na quinta-feira nos encontramos no canal lá. Abraço para todo mundo. É isso aí. E no próximo, eu e o Emerson vamos conversar um pouco mais sobre o currículo de humanas. Então, pessoal, dose dupla, né, Paulinho? Bom, fica aí o convite para todos, né, participarem aí das formações. Eu sei que tá corrido para todo mundo, mas chega, Paulinho, senão a gente estoura muito tempo. Um beijo para todos. Beijo, tchauzinho. Tchau.